Tragédia no Havaí. O incêndio que devastou esse paraíso já é considerado o mais mortal dos Estados Unidos em um século. Roberto Cabrini está agora em Maui. Ele é o primeiro jornalista brasileiro a conseguir entrar na cidade mais devastada da ilha. A tragédia diante de nossos olhos. É difícil descrever em palavras o que vem à mente quando a gente anda nesses destroços, nessas cinzas. A temperatura ainda é alta. O fogo foi debelado há menos de um dia. E em meio a esse cenário de destruição, encontramos aqui no bairro de Yarrikuli, na cidade de Lahaina, uma história próxima de todos nós. Esse é o professor de jiu-jitsu, Rafael Amorim. Rafael, obrigado por me receber. Como vai? Obrigado, Camilo. Você vivia aqui? Isso aqui era onde eu morava. Milhares de desalojados. Minha casa aqui. Tô em cima do meu tatame. Minhas medalhas estavam tudo aqui. Minhas faixas. Toda a minha vida. Tudo aqui. Estradas e escolas fechadas. Carros carbonizados. É como se as chamas varressem localidades inteiras. Do alto, é possível ver como o cenário da ilha de Maui se transformou. Num extenso terreno cinza e marrom, sem cores, sem vida. Ela surge após 18 longas horas de voo. A ilha de Maui, em meio à imensidão do Oceano Pacífico Central, a 13 mil quilômetros do Brasil. Já em terra firme, constatamos a combinação deslumbrante entre mar e floresta de uma ilha tropical de rochas vulcânicas, a segunda maior do arquipélago do Havaí, 118 mil habitantes. Um paraíso. Agora cenário do pior desastre natural de sua história. O trajeto ao local mais afetado dura horas. Na estrada principal, uma fila extensa de carros. O cenário é deslumbrante e em alguns momentos fica até difícil a gente imaginar que aconteceu aqui uma tragédia. Ao fundo, a imensidão do Oceano Pacífico. Essa estrada sinuosa e muito pequena, muito estreita, nos leva à área mais atingida aqui da ilha de Maui, a cidade de Lahaina, que foi a primeira capital do Havaí. O fogo começa em diferentes pontos da ilha. Aqui dessa posição, na ilha de Maui, é possível ter a dimensão, a extensão da tragédia. São pelo menos 5 quilômetros ao longo da costa do Oceano Pacífico, onde havia casas e também estabelecimentos comerciais. E agora, tudo reduzido a cinzas. A polícia cercou a área, tentando evitar a entrada de jornalistas. Mas com a ajuda de moradores e usando estradas secundárias, conseguimos chegar lá. Depois de 2 horas de viagem, chegamos a Lahaina. É difícil descrever em palavras o cenário. Aqui em Lahaina, a destruição deixada pelo fogo lembra o cenário de uma guerra. Aqui havia centenas de casas,
onde viviam milhares de pessoas. Não sobrou praticamente nada. Vejam só. E o que impressionou foi a rapidez com que a tragédia foi evoluindo. O fogo foi consumindo, as pessoas mal tinham tempo de tentar deixar suas casas. Muitas morreram tentando escapar, mas não conseguiram. Esta é a primeira vez que esse brasileiro volta ao local onde ficava sua casa. Está tudo completamente destruído. Foi a última vez que eu vi essa casa em pé, à noite de terça-feira. Não deu para salvar nada. Meu cachorro e minha mochila com documento, a única coisa que eu peguei. A gente não teve tempo. Quando a polícia passou, o fogo já estava atrás daquelas árvores ali. Rafael Amorim é de Itu, interior de São Paulo. Ele está aqui em Maui há 1 ano e 3 meses. É professor de jiu-jitsu. Onde é que você estava quando o fogo começou? Estava deitado no sofá olhando para a janela. Foi quando eu vi aquela fumaça preta toda vindo. É aí que eu fui para fora para ver o que estava acontecendo. E vi que era só fumaça, mas até o momento estava longe a fumaça. Mas em questão de 2 horas, a gente começou a ficar assustado, porque a fumaça pegou conta. A gente não conseguia ver nada e aquela ilha desapareceu. Então a ilha de Lanai desapareceu. Em quanto tempo o fogo consumiu tudo isso? Acredito que em questão de minutos. O fogo aqui já dava, a chama já estava gigantesca. Já dava aquele laranja que você não conseguia mais ver fumaça, você só via o fogo. Fogo e gente correndo, e fogo. Você chegou a pensar que não ia escapar? Sinceramente, eu não conseguia pensar sobre mim, eu só pensava no meu filho. Onde é que estava seu filho? Meu filho mora naquela casa, lá na esquina. Estava com a sua ex-mulher? Com a minha ex-mulher. E esse foi o pior momento, eu não sei se eu vou conseguir falar, mas esse foi o pior momento de todos. Porque você viu a distância que é. E eu só pude sair e dirigir reto. E a hora que eu vi o carro dela estava lá. E eu não podia parar para ajudar. Você queria ir para lá ajudar? Eu queria pegar ele, colocar no carro ela e fugir todo mundo junto. E não tinha como? Não tinha como, porque a polícia estava bloqueando e as pessoas indo com o carro e correndo e todo mundo correndo pro carro e ninguém deixou. Aí eu virei à direita e dirigi. Foi a cena mais horrível da minha vida. Eu vendo meu filho ficando para trás e eu só podia dirigir para frente. Por isso que eu parei no primeiro parque que tinha lá, no primeiro lugar para parar o carro. Foi onde eu dormi lá por uma noite inteira. Fiquei no outro dia até eu receber a informação dele. Mas eu só recebi a informação dele hoje. Depois de 4 dias. Eu não ia conseguir me perdoar nunca. No meio dos escombros, o semblante da desolação. Para esta família, sobraram um fogão que não funciona mais e um carrinho de compras. Com o celular nas mãos, eles buscam sinal para informar os vizinhos da situação. Nesse bairro, nenhuma casa resistiu. Postes de energia despencaram. A placa de trânsito simplesmente derreteu. O trilho do trem ainda está fumegante. Esse morador dentro do carro aponta e diz: ali ficava a nossa casa. Segundo ele, esta é a maior tragédia da história do Havaí. Pior que qualquer tsunami, tempestade ou mesmo a pandemia. Tsunamis or any other tropical storms that have come through. Turistas e moradores fogem às pressas. Para muitos, a única solução, em nome da sobrevivência, era fugir para o mar. Mas só que nessa parte do Oceano Pacífico, aqui em Lahaina, é uma parte onde em poucos metros você já está em mar aberto. Ou seja, muitas pessoas acabaram morrendo afogadas, porque não tinha como escapar do fogo. A guarda costeira precisa agir no resgate.
centro de emergência recebe os desabrigados, que se multiplicam. Esta família da Califórnia abandonou o carro alugado no meio da rua e entrou no mar para se proteger. O pai conta que tudo estava em chamas e explodindo. Era muita fumaça. Ele, a esposa e os 5 filhos não conseguiam respirar. No mar, precisaram tomar cuidado para não serem levados pelas ondas. Esse é o baiano Yuri Soledade. Ele tem 48 anos, vive aqui na ilha há 28. Ele perdeu nessa tragédia o restaurante, o seu ganha-pão. O que você viveu aqui, Yuri? Descreva para mim, por favor. É difícil até colocar em palavras. Foi uma tragédia assim, muito grande. Eu tinha um restaurante na Front Street, que é a rua principal lá em Lahaina. Eu tinha mais ou menos uns 40 empregados e todos eles perderam suas casas, seu ganha-pão. Esse é o lugar onde ficava o restaurante de Yuri e aqui foi reduzido. Esse vídeo feito pelo próprio Yuri revela tudo que ele viveu. Pessoas mortas, os animais, as pessoas desesperadas. E agora nos últimos dias a gente está levando comida. A imagem mais marcante de tudo que você observou? Foi o primeiro dia. Eu fui uma das primeiras pessoas a pisar lá na Front Street, então ainda estava tudo destruído. E a rua principal de Lahaina? A rua principal de Lahaina. E realmente foi uma cena de guerra que eu nunca vi, nem em filme eu nunca vi. O que você jamais vai esquecer? Aquela tristeza de ver as pessoas assim, realmente desesperadas, gritando, chorando e vendo aquela cena terrível de pessoas, assim, mortas e... Mais de 1000 construções são danificadas ou destruídas. Até ontem o fogo ardia aqui, mas agora ele está controlado, mas a temperatura ainda está muito alta. Muito calor aqui. Andando aqui, fica muito difícil descrever em palavras o que a gente encontra. Era uma comunidade considerada próspera aqui do Havaí, que agora vai ter que recomeçar. O que mais se marcou em tudo isso? O pânico de todo mundo correndo, desesperado, entrando no carro, pegando o que podia próximo do carro, porque não tinha tempo para entrar para dentro da casa. A família separada, o pessoal parando na estrada perguntando: cadê meu pai, cadê meu tio, cadê meu irmão? Meu filho ficando para trás e eu não podendo ajudar ele, não sabendo se a mãe tirou ele de lá ou não. Essa foi a pior sensação da minha vida, cara. É a pior sensação de incapacidade que você tem. E teve gente que não teve tempo de sair? Sim, muita gente. Infelizmente, muita gente. Aqui nesse ponto de Maui, me encontro com Joyce Santos. Ela é de Goiás, vive aqui há 6 anos e perdeu tudo nessa tragédia que aconteceu na ilha. Escreva tudo que você viveu, por favor. A gente está muito feliz de estar vivo e saudável. E isso não atingiu a gente, mas a gente está muito triste porque perdeu tudo. Tinha na casa todas as memórias, minha filha tinha acabado de fazer aniversário. Todos os presentes que ela ganhou que a gente nem tinha aberto ainda, queimou tudo. Lembranças do meu marido, de quando ele era criança, que a gente tinha em casa, tudo. Você lembra do momento que você percebeu que o fogo estava ameaçador? Era 4h30 da tarde, a gente viu o fogo, já estava na vizinhança. Aí eu peguei o carro, ainda caminhei até o final da rua, não estava ainda, eu voltei, me deu muito cansada, eu fiquei muito paralisada do pânico. Era 6h30 que a gente saiu e o fogo já estava entrando na vizinhança.
Foi quando você fez esse vídeo? Foi quando eu fiz esse vídeo. A sorte é que a gente conseguiu sair a tempo, porque a rua que a gente mora é uma rua sem saída. Então, se o fogo chegar, não tem como sair de carro, porque não tem passagem. Uma combinação explosiva. Vegetação seca, ventos fortes, baixa umidade. As chamas são intensificadas pelo furacão Dora, que pegou a ilha de surpresa. Oh my God! O paraíso tenta sobreviver. Não é fácil. As marcas estarão sempre presentes. Vamos falar ao vivo com Roberto Cabrini. Boa noite, Cabrini. Qual a situação do Avaí agora? Boa noite, Carol. Boa noite, Sérgio. É uma situação estarrecedora, desesperadora. O número oficial de mortos chega a 93, mas esse número vai subir, e subir muito. Isso porque existem pelo menos 1.000 desaparecidos e 3.000 desabrigados. Aqui em Maui vivem pelo menos 700 brasileiros. Desse número, 70 estão desabrigados. Nós conversamos com muita gente, acabamos de ouvir um relato de uma brasileira, uma jovem, que viveu uma situação desesperadora. Ela passou 4 horas dentro da água, era o único jeito dela escapar da morte. Agora, ela mal consegue conversar. O nosso trabalho jornalístico é muito difícil, isso porque a polícia do Avaí fez um enorme cerco para evitar que jornalistas se aproximem da área. A gente só conseguiu porque tomamos estradas secundárias e estávamos acompanhados de moradores brasileiros. Esses brasileiros fizeram uma grande rede de solidariedade. Aliás, essa palavra, solidariedade, está sendo ouvida a todo instante aqui no Avaí, especialmente em Maui. Uma notícia muito importante e perturbadora. Sabe-se que existe um grande sistema de sirenes. Esse sistema deveria ter avisado os moradores da tragédia, ou seja, o número de mortos deveria ser muito menor. Mas esse sistema não funcionou e isso vai ser objeto de uma grande investigação. Voltamos ao Brasil para o estúdio do Domingo Espetacular.